A realização dos simulados é essencial na preparação para o concurso do Colégio Militar. Seu filho já fez? Ele tem feito? Vocês pais precisam estar atentos que não é simplesmente largar eles para fazer a prova. Eles precisam de orientação e acompanhamento constantes a fim de utilizar essas ferramentas de maneira precisa para que possam evoluir o máximo possível com elas. E hoje eu vou te contar tudo que você precisa saber sobre a prova do Colégio Militar para orientar seu filho da melhor maneira possível na realização dos simulados e, claro, também lá no grande dia do concurso. Fica comigo até o final que o conteúdo de hoje está imperdível. Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Daniel Pereira, especialista em concursos para ingresso no Colégio Militar, e primeiro de tudo vamos entender o que é um simulado e qual é a ideia primordial que está por trás dele. Acho muito difícil alguém aqui não saber o que seria um simulado no contexto de concursos, né? Mas caso você não saiba, um simulado consiste numa prova que simula a prova do concurso que o candidato vai prestar posteriormente. Assim sendo, aqui no contexto do concurso para o Colégio Militar, tanto para ingresso no 6º ano quanto para ingresso no ensino médio, um simulado hoje precisa ter 40 questões no total, sendo 20 de matemática, 20 de língua portuguesa, e caso você não saiba, não tem mais redação já faz 2 anos. E todo ano vem gente perguntar se vai voltar a redação. Ó, eu não sou médium, mas não vai. Não tem por que voltar a redação no concurso se ela foi retirada para facilitar as correções e tornar o concurso mais simples. Mas enfim, o ponto aqui é, o simulado deve ter a mesma quantidade de questões que tem a prova do Colégio Militar, o mesmo padrão de questões, que para os pais aí que já acompanham os filhos nessa trajetória já sabem que são questões, né, pelo menos uma boa parte delas bastante desafiadoras, e ele deve ser realizado no mesmo tempo que o candidato terá para fazer a prova lá no dia. No caso atualmente, 2024, 3 horas e 30 minutos. E os simulados servem para várias coisas, e a correta interpretação da nota e investigação dos erros do candidato pode ajudar muito vocês, pais, a orientarem seus filhos da melhor maneira possível e conduzirem os estudos dele com maestria, de modo a fazê-los evoluir cada vez mais. Através da análise dos simulados realizados pelo candidato, é possível investigar e identificar os pontos fracos e posteriormente dar uma atenção especial a eles. De repente, se for observado ali, por exemplo, que ele está sempre errando questões de frações, isso certamente é um indicativo de que talvez ele não se lembre muito bem, né, de alguns conceitos ali, ou mesmo não os tenha aprendido adequadamente. Em seguida, então, vai ser possível fazer uma revisão ou mesmo estudar novamente esse assunto. De repente, se o seu filho está sempre errando ali questões de tirinhas em português, por exemplo. Simulado após simulado, toda vez que aparece uma tirinha e questões de interpretação de tirinha, ele erra. Isso com certeza indica que ele não está entendendo a real mensagem que está sendo passada pela tirinha e precisa estudar mais esse tipo específico de texto. E uma boa análise dos simulados é capaz de nos mostrar isso e nos ajuda a tomar uma ação correta para ajudar o candidato da maneira mais precisa possível. E veja que eu estou falando no plural, simulados. É sempre bom ir analisando todos eles em conjunto, de modo a verificar erros que se repetem, pois quanto mais dados a gente tiver, mais precisa fica sendo a nossa análise e a posterior conclusão que a gente vai tirar em cima disso. Através dos simulados, também é possível treinar diferentes estratégias de prova, ver o que funciona melhor ali para o candidato. Eu, particularmente, sempre oriento meus alunos a começarem ali a prova por língua portuguesa e só depois fazerem a parte de matemática. A prova de português normalmente é mais simples e vai demandar ali menos tempo para ser feita de uma maneira satisfatória por candidatos que estejam bem preparados. Além disso, a prova de matemática também cansa mais a mente. Por isso eu acho mais produtivo começar por língua portuguesa. No entanto, nada impede que o candidato faça o contrário. Eu já tive alunos que preferiam começar fazendo matemática, obtiveram ótimos resultados e conquistaram a vaguinha deles aí no Colégio Militar. Começar por português é apenas a minha orientação e o que eu acredito ser melhor. Mas aqui, nesse caso, né, não existe certo e errado. Existe testar e ver o que se adequa melhor ali para o candidato que vai fazer a prova. Por isso, a importância de se fazer esses testes através da realização de simulados. E antes de eu te dar mais algumas dicas aqui, te passar os bisus de ouro aqui para você potencializar o desempenho do seu filho aí nos simulados e também, claro, lá no dia do concurso, você não pode deixar de fazer a sua inscrição aqui nesse canal e também ativar o sininho das notificações. Eu sempre posto conteúdos iguais a esse aqui para te ajudar e ajudar o seu filho a ser aprovado no Colégio Militar. Por isso, não deixe de clicar no botão de inscrever-se e também no sininho de notificações que ficam ambos aqui embaixo do player do vídeo. Assim você sempre vai ser notificado e receber essas dicas aqui em primeira mão. Não se esqueça também de clicar no botãozinho de gostei, o joinha, que também fica aqui embaixo do player do vídeo.
Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entender esse conteúdo aqui como mais relevante e, por consequência, entregar ele para mais gente. É de graça para você, tá? E dá uma baita força pra gente. Então não deixa aí de fazer a sua inscrição, ativar o sininho das notificações e também clicar no gostei, beleza? Se liga só um outro ponto que os simulados também ajudam demais a fortalecer a preparação do candidato e que eu vejo pouca gente falando por aí, é a questão de se preparar mentalmente e também ganhar resistência mental para aguentar ficar lá no dia da prova com o cérebro fritando durante as 3 horas e 30 minutos. Para você entender, pensa só comigo. Você já viu algum maratonista, esses corredores que correm 42 km, irem correr uma maratona sem nunca ter corrido uma maratona antes? Acho que isso parece inconcebível para você, né? Mesmo que eles treinem bastante, tenham treinos de tiro, façam ali musculação para fortalecer, eles precisam incluir na rotina de treino deles algumas maratonas para que eles possam chegar lá no dia da prova preparados e de repente não ficarem ali na metade do caminho por não aguentar chegar até o final da prova. Faz sentido quando a gente fala de corrida, né? Pois é, mas em se tratando de um concurso é a mesma coisa. Ou você acha que a criança, que só está acostumada a fazer aquelas provinhas de 50 minutos, 1 hora no máximo na escola, vai simplesmente sentar lá no dia do concurso e ficar ali por 3 horas e 30 minutos resolvendo 40 questões difíceis em sua maioria com energia máxima? É bastante óbvio que não, né? Ela precisa se preparar mentalmente e para adquirir essa resistência ela precisa fazer simulados. E olha só, outra ideia aqui é que os simulados também não deixam de ser uma revisão e um treino das disciplinas. Quando o candidato está ali fazendo a prova, além de estar ali, claro, né, testando estratégias, se preparando mentalmente, ganhando resistência para ficar cada vez mais tempo ali com 100% da energia dele focado na prova, ele também está em contato direto com questões padrão colégio militar. Questões aí muito parecidas com questões que caíram anteriormente em outros concursos. Portanto, ele não deixa também, obviamente, de estar se preparando. E é óbvio, cabe a vocês, pais, ou mesmo aí a um professor particular, caso vocês, pais, tenham contratado um, né, para ajudar nesse processo, eu sei que é bastante comum, mas cabe a vocês verificar depois as questões que a criança errou, que ela não conseguiu fazer, questões ali que eventualmente ela precisou chutar e mostrar para ela como resolver essas questões de maneira correta. Mas ainda acima disso, um ponto que eu julgo de extrema importância é mostrar por que de repente algum raciocínio que o seu filho tem aplicado lá em uma dada questão tá errado e fazê-lo tomar consciência desse erro para que ele não venha cometê-lo novamente. E saca só, antes de eu te dar uma última dica que também é extremamente importante, especialmente se o seu filho já é um aluno mais avançado e tá aí numa etapa final de estudos, eu quero contar para você que essa semana a gente lançou um produto novo que é o pack de 3 simulados do concurso do Colégio Militar. São questões no padrão Colégio Militar 6º ano, de elaboração própria e também algumas retiradas aí de outros concursos que não são as provas anteriores do Colégio Militar, tudo para garantir que sejam questões inéditas e que o seu filho nunca as tenha feito antes. E além das provas que você vai poder baixar em PDF, a gente também te entrega as resoluções detalhadas e comentadas, tanto na parte da matemática como também na parte de língua portuguesa, para você poder tirar ali todas as dúvidas junto do seu filho depois e garantir a evolução e posterior aprovação dele no Colégio Militar. E ó galera, tá no precinho, hein? Valor simbólico que é realmente para ajudar vocês. Para saber mais informações então, tanto sobre o nosso pack de simulados, como também aí sobre os nossos demais materiais e cursos, os links estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Por fim, pessoal, vou dar um bisu louco aqui agora, tá? E vocês precisam tomar muito cuidado com algumas situações aí que ao meu ver são bastante chatas, mas acontecem infelizmente corriqueiramente aí em diversos cursos preparatórios que eu já vi. É bastante comum os simulados de vários cursos aí consistirem simplesmente em provas anteriores dos colégios militares ou num mix de questões de provas anteriores na íntegra. Os responsáveis ali pela elaboração não se dão o trabalho sequer de mudar as alternativas ou a historinha das questões. Usam exatamente as mesmas questões. Eles fazem isso porque fazer simulado dá trabalho, é custoso, né? E obviamente se eles quiserem que os professores preparem ali, dediquem um bom tempo a preparar questões inéditas, eles vão ter que pagar a mais para esses professores e infelizmente, pessoal, a maioria dos cursos quer economizar nisso. Aqui no nosso curso a gente não faz isso, eu tenho uma equipe de professores por fora que prepara os simulados para nós, obviamente tudo sob a minha supervisão, né? E, ao meu ver, todo curso precisava disso, mas infelizmente não é o que a gente vê por aí, não na maioria dos cursos. Tá, mas e por que isso seria um problema? Eu vou contar pra você agora. Principalmente se o seu filho já é um aluno avançado, vem estudando há bastante tempo e já resolveu muitas provas anteriores, que a gente sabe bem que é ali o caminho final, né, da trajetória da aprovação no colégio militar, esse tipo de simulado pode acabar superestimando a nota do seu filho.
De repente algumas questões ele pode lembrar das respostas, saber ali qual é o gabarito e nem precisar se esforçar para acertar elas. E óbvio, no dia da prova propriamente isso não vai acontecer. Porque lá, muito embora as questões sejam sim muito parecidas com questões de provas anteriores, elas vão ser questões inéditas e o seu filho vai precisar saber desenvolver essas questões para chegar às respostas corretas. Então, aqui já fica o meu alerta, né? Se vocês pais sentem que o curso que o seu filho está fazendo hoje prepara simulados nesse formato, desse jeito aí que eu citei, procure outro curso ou pelo menos um material complementar de simulados para não superestimar as notas do seu filho. Isso pode acabar prejudicando ele aí no dia da prova. E para finalizar, eu vou deixar aqui as minhas recomendações de qual é a melhor estratégia de provas na minha opinião, e que caso seu filho ainda não tenha sido orientado quanto a isso, você pode passar essas orientações para ele. Conforme eu já falei, as provas hoje são compostas por 40 questões, 20 de matemática e 20 de língua portuguesa. Português costuma ser aí uma parte mais tranquila para os candidatos bem preparados. Em média, baseado aí na experiência dos alunos aprovados que eu já treinei, dá para fazer ela em 1 e 10 no máximo, beleza? Matemática costuma tomar um pouco mais de tempo por ter questões mais trabalhosas e que exigem ali algumas vezes cálculos um pouco mais demorados. Acho legal reservar 2 horas para ela. E os 20 minutos restantes o candidato usa para preencher o gabarito com bastante calma e cuidado para evitar transcrições erradas. Lembrem-se, né? Não adianta nada o candidato ter acertado todas as questões da prova e não passá-las corretamente para o gabarito. Então o candidato precisa ter muito cuidado nessa etapa, sempre orientem os filhos de vocês quanto a isso. E se você chegou até aqui, vou te pedir agora só mais uma coisinha, compartilha esse vídeo, dá uma moralzinha aí pro canal, copia o link e envia para aquele outro pai, aquela outra mãe que também tá preparando o seu filho pro concurso do Colégio Militar, manda naquele grupo do WhatsApp da escola, grupo do WhatsApp do cursinho, ajuda a gente aí compartilhando o nosso trabalho que eu também sempre vou estar aqui ajudando vocês, beleza? E ó, se o seu filho tá se preparando pro Colégio Militar e já chegou na fase de cometer errinhos bobos, e se ele não chegou, em breve ele vai chegar, assista esse vídeo aqui que ele vai te ajudar bastante. Por hoje então era isso, valeu galerinha, nos vemos nos próximos vídeos, um grande abraço para todos vocês e até lá!